Na sua empresa, você tem o RH estratégico? O RH trabalha networking interno e externo? Você já ouviu falar sobre o mundo VUCA? Então, daqui a pouco, aqui no Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no canal 25, mais uma entrevistada de muita relevância aqui no nosso café, que vem falar a respeito de RH, de networking e traz um conceito que para muitos é novo, que é o VUCA. E quem fala sobre isso é a Helena Ribeiro, minha amiga. Olá, de bastante tempo já, né, Helena? Já há bastante tempo, né? Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Gratidão aí pelo convite e pela oportunidade. A Helena Ribeiro, que é consultora, ela é pós-graduada em Gestão Estratégica Global de Negócios, é bacharel em Administração de Empresas, coach executivo, ela é analista DISC e mentora Kemp. Ela é empresária, fundadora da Razão Humana Consultoria, ela é consultora, é escritora e colunista e ela é membro do comitê do Fora da Caixa Business and Networking. Helena, o RH das empresas, ele precisa ser estratégico? Deve, né? Deve. É uma luta para o RH se tornar estratégico. E o que é o tal do RH estratégico? Então, as empresas investem muito tempo em reuniões de diretoria, às vezes vão para um spa, para um resort, ficam 3 dias fazendo um planejamento estratégico e dedicam muito tempo em cima disso. E nem sempre o RH participa desse planejamento estratégico. Não, o RH pega assim meio que... é informado depois? Isso, olha, nós fomos lá, fizemos 3 dias de planejamento estratégico e aí eles posicionam o RH o que aconteceu. Nem sempre o RH é convidado para participar, efetivamente. Então ele fica um pouco distante do que a empresa busca. E por outro lado, ele é responsável pelo capital humano da empresa. Né? Sem capital humano, a empresa hoje não sobrevive. Ela pode ter muito investimento para ter uma linha de processo bacana, ter alta tecnologia, ter investimentos em linha de produção e tudo, mas se ela não tiver o capital humano, ela fica defasada, né? Tem que ter um capital humano potencializado, vamos dizer assim. Mas você acha que ainda hoje as empresas estão mais preocupadas com o processo do que com as pessoas? Tem empresas que sim. Eu estou nesse mercado há quase há 20 anos, convivo muito com gestores de RH, gerentes de RH, diretores de RH. A minha vida é esse público. Sim. E muitas vezes eu tenho um convívio muito próximo, fecho um projeto, por exemplo, fico 2 meses conversando com gestores de RH. E aí dá para sentir, né, essa dificuldade que o RH tem de estar mais estratégico. Acho que é uma falta de cultura, inclusive, porque a gente vai muito no fazendo, vou fazendo. E aí o brasileiro não tem essa cultura de planejar, né? Investir mais tempo no planejamento. Então a gente vai meio que consertando as coisas, né? Eu percebo que o RH, às vezes, ele se isola dentro de uma sala. O RH passa a ser um departamento administrativo da empresa, lida com processos, com papéis, com normas e deixa de lidar com gente. Às vezes até porque o próprio gestor dos setores, ele não permite muito que o RH acesse as pessoas, os seus colaboradores. Acontece isso de fato ou estou enganado? Não, acontece. E na verdade, o RH ele é um catalisador de coisas boas e coisas ruins, né? Então, se você vai promover alguém, poxa, que bacana, né? A pessoa tem aquela notícia, você está todo entusiasmado com ele, enfim, você está lá cuidando da promoção dele, enfim, é um momento de alegria para o RH. Sim. De repente, se você tem que demitir uma pessoa, ainda fazer aquela entrevista de desligamento, é um momento triste para o RH. Então, todas essas sensações, o lado emocional do RH é muito forte, tanto do positivo quanto do negativo. Uma pessoa que chega lá e diz, olha, minha esposa está com câncer, ou meu filho está com câncer, e enfim, chora ali toda aquela mágoa dele, e o RH tem que ouvir aquilo, como que eu vou lidar com aquilo? Então, assim, é muita emoção num departamento que precisa muito de razão também, entendeu? E eu percebo que muitas vezes as pessoas falam para os colaboradores, né, não traga os seus problemas pessoais para dentro da empresa. Mas a própria empresa pede para o colaborador levar os problemas da empresa para dentro de casa, né? Porque são 10 horas da noite e o sujeito está lá trocando WhatsApp ainda com a sua chefia, com a sua liderança. Então, os problemas do indivíduo ele traz para dentro da empresa, a emoção pelo menos ele traz, não é verdade?
E hoje já não existe mais isso, né? As empresas estão mais conscientes com relação a isso. Não tem mais eu estou trabalhando, não estou trabalhando. É um conjunto. Já misturou tudo, Já né? misturou. O mundo está mudando e a gente tem que acompanhar essa evolução. Eu tenho gestores que passam o WhatsApp para mim 10 horas da noite. Fechei um evento, estou lá organizando, é meia-noite. Desculpa pelo horário, eu sei que você vai ver amanhã cedo, mas é o horário que eu posso passar. Até porque hoje no mundo globalizado... Tá na palma da mão, né, a comunicação, o WhatsApp. E não só isso, né? Eu estou internet. falando com a China. Se eu falo com a China, eu vou enviar um WhatsApp para o chinês agora e ele vai me responder à noite, a hora que ele chegar no trabalho. Isso. Não é? Então, eu acho que sai um pouco daquele mundo que nós tínhamos aí nos anos 60 e 70, de que o trabalho era das 8 às 5, né? E o RH, ele deveria então estar preparado para ele catalisar tudo isso, para ele colocar todo mundo na mesma órbita, vamos dizer assim? Vamos pensar assim que qual que é o objetivo de uma organização, né? Uma empresa ela quer ser lucrativa, sustentável. Então tem lá um idealizador, um grupo de investidores, enfim, existe uma pessoa jurídica que pretende, né, e quer ter destaque no mercado, ter qualidade, ser reconhecido e quer ter lucratividade. Do outro lado, ele precisa do capital humano, treinado, qualificado, potencializado para gerar esse resultado para ele. Então não tem eu e ele, somos nós. Né? Então, e as duas partes, elas querem ter esse benefício, né? Essa lucratividade. Isso, eu quero trabalhar para uma empresa, sentir prazer de trabalhar para aquela empresa, sentir orgulho, falar, poxa, outro dia eu fiz um trabalho no Rio e a pessoa me deu uma carona até o hotel e tal. E assim, fiquei tão feliz, porque do nada ela falou, eu amo trabalhar nessa empresa, 25 anos, né, assim, amo é forte, né, não é assim, eu gosto, com certeza, né, eu né? amo trabalhar nessa empresa, então assim, do nada ela começou a falar assim, então é muito bonito isso, quando a empresa tem, né, os colaboradores que realmente vestem a camisa e transpiram a camisa, então é uma mão que uma contribui com a outra, não existe nós e eles, então quando as empresas percebem isso, o RH passa a fazer parte da estratégia da empresa. Ele tem uma cadeira do lado do presidente. O difícil é conquistar essa cadeira do lado do presidente. Então, o RH ele tem que se posicionar. Como a empresa tem lá, vou fazer o planejamento estratégico, ela fica 3 dias fora, pensando tudo, cada gerente da área fez a sua matriz de SWOT, fez o seu FOFA, fez lá o seu Canvas, enfim, tem N ferramentas hoje. As áreas em si montam o seu planejamento estratégico. Nem sempre o RH tem esse planejamento estratégico. Ele não tem as forças, as fraquezas, ele não relaciona isso. Ele acha que ele pode participar do planejamento estratégico sem fazer a estratégia da área dele. Né? Ok. Então, assim, ele tem dificuldade. Mas eu não entendo muito disso. Minha área é humanas. Não. Né? Você pode entender do mínimo. Hoje você pode chegar, inclusive, no departamento e pedir qual que é a matriz que você usa. Deixa eu usar no RH. Né? E vai se inteirando dessa parte mais métrica. E as pessoas hoje, elas estão mais abertas já à chegada do RH? Por exemplo, o gestor já permite que o RH entre no seu departamento? Olha, eu acho que é assim, o RH, muitas vezes, ele perde uma grande oportunidade de andar pela empresa toda. Porque ele tem canal aberto em tudo quanto é lugar. Ele pode chegar numa área qualquer e dizer, olha, eu sou do RH, queria conhecer mais um pouquinho o seu processo, queria entender um pouquinho disso. Ele não tem ninguém que vai questionar, mas o que você está fazendo aqui? Faz sentido ele estar ali, né? Faz sentido ele estar em todas as áreas. Diferente de uma manutenção chegar lá, né, na área de produção, na área de logística e dizer assim, eu sou lá da manutenção, faço manutenção das máquinas, queria entender como é que funciona o seu processo. Por que você quer entender, né? Então, o RH não precisa justificar determinadas coisas, mas nem sempre ele oportuniza isso. Ele acaba, às vezes, deixando passar essas oportunidades, porque ele está muito focado no operacional. Você vai entrando naquela redoma do dia a dia, do fazer, e não para planejar. Helena, nós vamos dar um intervalinho agora, vamos para o Café Esperto e na volta a gente fala sobre VUCA e networking. Pode ser? Claro, com certeza. Assuntos fantásticos, né? Quentes. Até daqui a pouco. A grande questão começa pela preocupação que a gente precisa ter em relação ao que é tecnologia entrando na educação. Há um receio muito grande. Você imaginar que você vai entregar a responsabilidade do ensino para alguma coisa 100% tecnológica, ainda traz conflitos. A tecnologia ela precisa sustentar o ensino.
ela não pode substituir o ensino por completo. Então essa é que é a realidade. Nós precisamos entender que não pode haver substituição, mas ela pode sim sustentar, com certeza. A tecnologia tem um poder de sustentar e impulsionar cada vez mais a educação e o ensino. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. De volta aqui ao Café Corporativo, depois de ver o comercial da La Rondine, esse desenho animado aí, um barato. Um abraço para a Domaica, para o Zé Camilo. Um abraço para vocês, gosto muito de vocês aí, tá? Helena, vamos falar aqui sobre VUCA. O que é o tal do VUCA, mulher? Nossa, VUCA. Esse termo VUCA surgiu nos Estados Unidos há uma década atrás, onde o exército americano usava toda uma estratégia para fazer, né, o planejamento estratégico deles, uma estratégia muito antiga. E aí eles adotaram esse termo VUCA, que é volátil, incerto, ambíguo e constante. Ou seja, o que é certo hoje pode não ser certo daqui um ano. O que você planejou para 2, 3 anos, você tem que ajustar. Então essa ambiguidade, essa incerteza do mercado fez com que o pessoal olhasse lá para o exército, vou trazer esse conceito para o mundo corporativo. Então já não mais só usa no exército americano, mas sim no mundo corporativo. E tem aquele negócio, né? Aquilo que eu disse antes pode não fazer mais sentido hoje. E as pessoas têm medo de mudar de ideia. Mas no mundo de hoje é muito interessante mudar de ideia. A todo momento você adaptar à sua realidade, né? É porque hoje a gente se fala muito em mindset, modelo mental. Como que é seu modelo mental? Ah, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não. Né? A gente tem que ajustar. E isso é muito em função... Tem pessoas que falam assim, ai, mas se você não olhar nos meus olhos, não se concentrar naquilo que eu estou dizendo, mas é difícil, você é meu gestor... Então, até para você dar um feedback, você tem que conhecer a pessoa, o modelo mental dela, para verificar assim, poxa, esse eu tenho que fazer assim, aquele eu tenho que fazer assim. Existe uma pesquisa que chega a mais de 15%, às vezes, os gestores investem o tempo dele em administrar egos e conflitos internos. Vaidades, né? Vaidades. Aí, porque eu não consigo ceder, eu não consigo praticar resiliência, eu não consigo ser humilde. Eu acho que você tem que me respeitar, o meu nariz tem que estar lá em cima. Umas coisas assim muito loucas. Então, o mundo VUCA mostra isso, que o mundo está volátil o tempo todo. Se você perder o time, você pode perder a vida, inclusive, né? Sim. Porque dependendo de onde você estiver, você perde a vida. Então, como que eu posso usar a minha resiliência, olhar meu modelo mental? Hoje tem DISC, tem trocentas ferramentas. O que mais tem no mundo é ferramenta. Para você avaliar o seu perfil profissional, seu perfil comportamental, seu perfil técnico, seu perfil empreendedor com Camp, né? Enfim, tem hoje ferramentas para tudo. Eu já fiz em mim mesmo, né? Eu aplico, avalio, tenho as devolutivas, mais de 10 ferramentas. E graças a Deus, 100% delas batem. Aí você fala, poxa, qual é meu gap? Onde eu preciso melhorar? Então hoje a gente tem acesso a essas informações. Você pode virar a lupa para dentro e verificar como anda meu mindset. Eu posso ajustar isso para ser um melhor profissional? Então acho que o RH estratégico está vivendo esse momento. Sabe, o gestor, o diretor de RH olhar para dentro e dizer assim, pô, tem tanto conhecimento técnico, né? Eu domino tudo isso aqui, o que está faltando? É uma atitude, é um comportamento? Como que eu faço isso para ter a cadeira do lado do presidente, entendeu? Perfeito. Agora, o gestor, ele tem mais a responsabilidade de enxergar os seus colaboradores do que ficar esperando o contrário, não é verdade? Eu acredito que o gestor, ele precisa
perceber melhor como é a sua equipe para ele poder acessar a sua equipe. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido, só que na prática o que acontece? Quando eu vou contratar um gerente, nem sempre eu vou buscar esse gerente no mercado. E muitas oportunidades, e bem-vindas, graças a Deus, elas acontecem dentro das organizações. O plano de carreira, ou eu sou um supervisor hoje, ou eu sou um operacional, e amanhã eu posso ter a oportunidade de ser um gestor. Então as pessoas ganham essa oportunidade internamente, mas nem sempre eles são treinados para ser um líder. Então ele pode ser um bom executor, mas quando ele chega para liderar, se ele não tiver um bom treinamento, ele não consegue mudar esse modelo. Né? Poxa, até ontem você era meu colega, hoje você tem que me obedecer, vamos dizer assim, né? Seguir minhas ordens. Ele tem dificuldade de relacionamento. Ele não consegue ter uma postura de líder. Porque ele teve ascensão em função de um formato técnico de trabalho dele, né? Isso, falta aí as habilidades gerenciais para ele, as competências gerenciais. E isso pode ser aprendido? Pode ser aprendido, deve ser aprendido. Porque se ele teve essa promoção interna pela capacidade técnica dele, e era uma pessoa que tinha destaque na área dele, poxa, se ele for capacitado, ele vai ter destaque na área gerencial. E nem sempre isso acontece. Então, quando a gente está fazendo um programa de liderança, a gente sente muito isso. Os gestores falam, pô, sabe, eu não consigo. O que eu faço para lidar com a minha equipe, motivar a minha equipe? E existe esse gap. E aí depende do RH, entendeu? Eu tenho Porque percebido. É o RH que pode apoiar É o RH que vai dar liga para isso. Que vai dar liga para isso. Ele que faz essa interatividade entre as áreas. Entendeu? Eu tenho percebido também que muitas vezes há um planejamento da empresa com aquela pessoa para daqui a 5 anos, que aquela pessoa se torne uma executiva. Só que muita coisa muda ao longo de 5 anos, né? Dá para se readaptar? Hoje faz sentido a gente refazer os planos ao longo desse período? Com certeza, e constantemente, porque você tinha um perfil de liderança que ela poderia ser mais autoritária no passado. Hoje já não. Né? Você tem uma liderança que ela tem que estar mais próxima das pessoas. Não quer mais ser mandado. As pessoas estão, né, com uma outra... Ou eu compro a ideia ou não, Isso, né? ou eu compro a ideia do gestor, compro a ideia da empresa, aquilo faz parte, faz sentido, eu vou estar engajado. Fala muito engajamento hoje, né? Engajado. Sobre amar, motivado. né? Sabe, então, aí assim, eu posso amar. Eu posso me dedicar, se eu ficar até 10 horas da noite não tem problema, amanhã eu compenso, o meu chefe vai dizer, o meu gestor vai dizer, não tem problema, você vai... Hoje é muito... Você consegue negociar várias coisas com as pessoas, mas elas têm que querer fazer. E aí esse querer... É muito da função do gestor, do líder direto, mas do RH também. Como fazer essa... A pessoa tem que olhar para o RH e confiar nos valores da empresa. E tem que ter networking desse RH dentro e fora da empresa? Por exemplo, faz sentido o RH ir para os encontros que são promovidos, para as reuniões de networking, para os eventos de relacionamento humano que existem no mercado? Muito sentido, porque... O RH, falando de network interno, ele tem uma porta aberta. Ele pode As chegar portas em qualquer todas lugar. abertas, ele pode chegar em qualquer área, né, sem problema nenhum. As pessoas podem estranhar, né, o que o RH está fazendo aqui. Então aí você tem que montar uma estratégia de aproximação das áreas. Não, quero conhecer melhor, quero entender, quero ajudar, o RH está mudando. Nós precisamos estar mais próximo de vocês. Então ele pode ter um canal aberto e se propor a isso. Como ele pode usufruir também do network externo. Tem muitos encontros hoje, as empresas promovem encontros entre os próprios concorrentes de segmentos. Isso pode ser ruim para a empresa ter concorrência no seu próprio segmento ali naquele encontro de RH? Não, tem empresário porque que gosta disso, né? a informação está disseminada hoje. Claro que você tem os seus segredos industriais e assim você mantém as suas fórmulas, tudo, mas a informação está disseminada. Então, quando você reúne um grupo de gestores, por exemplo, do mesmo segmento, eles trocam ideias, eles trocam ferramentas, eles trocam fornecedores. Poxa, olha, eu conheço tal fornecedor, bacana, eu fiz uma pesquisa, ele tem um preço competitivo, tem um valor bacana, ele soma com o teu negócio, enfim, eles trocam N informações. Então, esse network, tanto interno quanto externo, potencializa o RH. Para que ele se fortaleça. Como é que é o planejamento de vocês? O que você usa no planejamento estratégico? Qual é a sua dificuldade? É meu caminho aqui, é ali? Mas é meu concorrente. Claro, você vai estar olhando aquilo que você vai dizer. Então, é uma questão do bom senso do gestor em oportunizar mais. Por exemplo, nós nos conhecemos no evento de network? Sim. Né? Foi no Fora da Caixa? No Fora da Caixa. E olha que interessante, nós dois, atarefados com 1000 coisas no dia a dia, estávamos ali fazendo um trabalho voluntário à noite. Acho que era uma terça ou quinta-feira. Eu fui fazer uma palestra lá e te conheci. Então, o Aguinaldo foi dar uma palestra e eu estava lá. Né? Faço parte já desse grupo há 2 anos, sou voluntária. E uma vez por mês
claro, na medida do possível, estou presente em todos os eventos. Ajudo lá no operacional, lá eu sou recepcionista, recebo as pessoas, ajudo, porque são eventos realizados para pequenas empresas que não têm a oportunidade que nós temos de estar num evento de grande porte, no nível de network que a gente frequenta. Mas lá eu me abasteço. E qual é a realidade do negócios? mundo mesmo? Eu não sei qual é a sua percepção de quando você está lá. Né? Você poderia me dizer, por exemplo? Eu penso o seguinte, quantos negócios eu e você já não fechamos com pessoas que nós conhecemos em eventos como esse? Ah, vários. Não é verdade? Então tudo é relacionamento, faz sentido? Com certeza, não só negócios, como conhecimento mesmo. Lá você fala um insight, você obtém uma informação diferente, fala, nossa, um pensamento diferente. Sabe? Eu acho que ali o nosso mindset nesses eventos, eles estão o tempo todo na ativa, né? Sim. Você fala, poxa, pensava assim, acho que eu não vou pensar mais. Somos desafiados a mudar, né? Isso, constantemente. Helena, muito bom ter conversado contigo aqui. É uma pena, a gente precisa encerrar, o nosso tempo está batendo, mas eu já vou te presentear aqui com um que do nosso maravilha. patrocinador, que é um óculos de realidade virtual da Uptime. Na realidade, o nosso cameraman aqui estava ensinando a Helena a fotografar com óculos de realidade virtual, né? Não, na verdade, eu amei esse presente, porque eu fui no aniversário, posso contar uma história? Eu fui no aniversário do dia de um amigo meu, Carlos, você vai ver essa matéria que eu vou divulgar, né? E ele levou esse óculos e foi um sucesso danado, que todo mundo fechou o bar lá, ninguém queria sair da nossa mesa e queria saber o que estava acontecendo na mesa, colocava o óculos, enfim, era meia-noite, tinha lá as crianças, eu posso também. E a estratégia era assim, vivencia e não conta. Vivencia e não conta. Então, foi muito engraçado. Né? Eu que trabalho com a metodologia vivencial, imagina, né? Essa experiência foi maravilhosa. E foi muito legal. Então, eu estou muito feliz que agora eu posso fazer isso também com os meus amigos. Com certeza. Tá vendo, Uptime? Olha o que você proporciona para os meus entrevistados aqui. Oh, maravilha. Obrigado por ter vindo, Helena. Obrigada a você, Aguinaldo. Gratidão aí pela oportunidade. Mais um intervalinho. Voltamos daqui a pouco. Mais cafeína aqui no Café Corporativo. E agora eu quero falar um pouquinho com você que acha que não tem condição de levar uma estratégia de RH para a sua empresa porque a sua empresa é pequena. Isso é muito comum no mercado, as pessoas dizerem assim, olha, eu não tenho como pagar um palestrante para levar na minha empresa, não tenho como pagar uma consultoria para levar para a minha empresa. Existem empresas de todos os tamanhos, existem empresas que contratam uma consultoria, existem empresas que promovem eventos, levam um palestrante para lá e existem empresas que, estrategicamente, investem em eventos abertos. Então, eventos abertos como o que a Helena mencionou, que é o Fora da Caixa, que acontece em diversas cidades aqui do interior de São Paulo, eles são muito úteis para a sua empresa, para o desenvolvimento da sua equipe, porque você, gestor, ao participar de um evento desse, você tem ideias que são práticas e que você pode realmente atuar junto aos seus colaboradores. Para você ter uma ideia, nós teremos aqui em Jundiaí um evento interessante, um evento grande e interessante, do qual eu vou participar, eu e o Maurício Lousada. Aliás, o Lousada vai estar conosco aqui nos próximos dias, onde nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa colaboração que um evento aberto pode trazer para a sua empresa. Você pode participar, levar sua liderança, levar colaboradores estratégicos, e isso é muito interessante, porque para nós, palestrantes, é muito interessante quando nós chegamos numa empresa também e o RH nos pergunta o que nós podemos fazer. Uma das perguntas que eu faço no início de um briefing com uma empresa é: o que você quer? Que sentimento que você quer que a sua equipe tenha quando eu sair daqui, quando eu terminar minha palestra, a minha participação? Porque eu não desejo ir até lá simplesmente cumprir um protocolo. Eu quero chegar na sua empresa e ter verdadeiramente participado. Eu quero ter ação ali, eu quero perceber que depois que eu sair dali, a sua empresa melhorou. Esse é o papel verdadeiro do RH.
Então, eu te convido para não só estar conosco nesse evento, que nós vamos ter aqui em Jundiaí nos próximos dias, como também seguir o Café Corporativo aqui nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, mas principalmente se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá? /Café Corporativo, YouTube /Café Corporativo. Voltamos aqui na próxima semana com mais um Café Corporativo. Até lá! Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondini, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondini.